Boa noite a todos e todas. Boa noite, Vazelone, querido. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de lançamento do livro Contando Causos, Narrativas do Cotidiano da Magistratura Trabalhista. Hoje vamos ter uma live diferente, com a presença de diversos autores, para falar um pouquinho desses causos, né, nesta live que pretende lançar o livro, que já está à venda na editora Venturoli. E eu digo a vocês que nós conseguimos um desconto de 10% até domingo, para quem assistir essa live, a todos que estiverem por aqui. É só ir no site da editora Venturoli e tem um cupom de desconto colocando a Matra 12, a Matra 12, tá? Está bem interessante, várias histórias alegres, tristes, enfim, um pouco do nosso cotidiano trabalhista. Sejam todos muito bem-vindos a esta live aqui no perfil da Matra 12. Já estava com saudade de fazer as lives por aqui. Já estou vendo alguns colegas por aqui, sejam bem-vindos. Andressa, Kelly, Ricardo João, um dos autores da obra, Janete, querida, uma das autoras também, João Luiz, meu querido amigo Roberto Basilone, Sonilde, sejam todos bem-vindos ao perfil da Matra 12. Oscar, o ministro Agra Belmonte já está aqui, Silvia, Sônia, todos bem-vindos. Eu já vou chamar então o ministro Agra Belmonte, que é o nosso primeiro convidado neste rodízio que teremos hoje à noite. Boa noite, Fernanda, também autora. Vamos chamar o ministro. Está chamando o ministro. Boa noite a todos e todas que se fazem presentes para a nossa live de lançamento do livro. Uma live festiva, já que não podemos fazer esse lançamento de forma presencial, vamos fazê-lo de forma virtual. Ministro, já mandei o convite, o ministro está se conectando, deve estar entrando. Vamos torcer para a conexão estar boa, que nós teremos diversos convidados hoje à noite. Começaremos com o ministro Agra Belmonte, seguiremos com a juíza Janete Deste, depois o juiz Ricardo Jean, nosso colega Guilherme Feliciano e, por último, a desembargadora Rose de Oliveira Pires, da Terceira Região. O ministro, veio uma mensagem que o ministro não está conseguindo conectar. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se ele entra. Boa noite a todos. Sou a juíza Maria Beatriz Gubert, sou titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Boa noite, ministro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom, estava dando um problema de conexão, mas... Mas funcionou. Eu já tinha aceitado a solicitação, mas já, né? Mas acontece, né? Seja muito bem-vindo, ministro. Estamos muito felizes com a sua presença, ainda que virtual, aqui em Florianópolis. Obrigado. E como é que está Jurerê? Jurerê está bem, a cidade está bem. Hoje fez um dia muito bonito, né? Um dia lindo aqui. Imagino. É um lugar muito bonito. Né? Florianópolis mas o senhor também, né? Do Rio de Janeiro também, vamos combinar que é uma cidade linda também, né? Pois é, com seus problemas, como toda grande cidade, mas vamos lá, vamos tocando. É verdade. Ministro, a gente está presente hoje aqui, mostrar o livro. Esse é o nosso livro, Contando Causos, Narrativas do Cotidiano da Magistratura Trabalhista. O ministro Agra Belmonte foi um dos organizadores, junto com o Manuel Carlos Toledo Filho, Ney Maranhão e a Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Uma turma de peso, né? Eu participo aqui também. E hoje a gente vai fazer uma live diferente, eu estava dizendo para o pessoal. Teremos vários, né? O senhor será o primeiro, e depois seguiremos com outros juízes, também coautores do livro, que vão contar um pouquinho dessa narrativa aqui do nosso cotidiano, de causos e de histórias, né, ministro?
É verdade. É, Estou tentando aqui botar aqui mais alto um pouquinho. Vamos claro. ver se a gente consegue. Eu já vou dizendo aqui para o pessoal que a gente tem no site da editora Venturoli um desconto, usando o cupom de desconto Amatra12, você consegue 10% de desconto. Temos aqui presente também o Jean. O Jean é amigo de todos os juízes aqui de Santa Catarina. O Jean já tem alguns livros, né, Jean? Em mãos, ó, estou com um livro para pronta entrega em Florianópolis na semana que vem, caso alguém queira. Prestigiem e compre, vale a pena. O livro é muito bom. Mas vamos começar aqui, ministro. O ministro Alexandre, só apresentar, claro que todos aqui já o conhecem, né? Mas ele é doutor, mestre, especialista em direito, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. Ontem, conversando com o ministro Alexandre, eu confidenciei a ele que em 2005, quando eu era titular na Vara de Criciúma, eu escrevi um artigo para a revista do Tribunal sobre o monitoramento de e-mails corporativos. E na época era um assunto muito pouco explorado, né? A gente não achava. E eu fui achar na literatura uma obra incrível do ministro Agra Belmonte, foi sua tese de doutorado, né, ministro? Foi sim. Segundo o senhor me confidenciou, e depois ele veio, inclusive, me dizer que para o TST funcionar nessa pandemia, partiu dele, né, essa implantação tecnológica lá para que os ministros pudessem fazer suas sessões e tudo mais. Então, eu brinquei com ele, eu digo, ele gosta de tecnologia, né? Ele está aqui, então, representando também essa vertente aí de magistrados que são bons na tecnologia. Eu queria que, para a gente começar, ministro, que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória na magistratura, como é que o senhor foi parar na magistratura trabalhista, já veio dos tempos da faculdade, essa inclinação. Contar um pouquinho da sua história, por favor, fique à vontade. Obrigado. Não, só para fazer uma retificação, eu apenas implantei o sistema a pedido da ministra Peduzzi, mas a iniciativa foi dela, né? Claro, sim. Eu sou presidente da comissão de tecnologia, já tenho uns 7 anos. Implantei o plenário virtual no tempo do ministro Ives Gandra e agora o sistema telepresencial durante a pandemia. Sempre gostei realmente muito de informática, eu montava computador, os computadores dos meus filhos eram montados por mim, a rede Ah, interna da casa montada por mim. Até hoje faço algumas coisas dessa natureza. que bacana. Agora, você me pergunta como que aconteceu de eu ir parar na magistratura e na magistratura trabalhista, né? Sim. Eu, quando me formei, um pouquinho antes, ainda na condição de estagiário, naquela época era possível, como estagiário, praticar na Justiça do Trabalho atos processuais, inclusive realizar audiências, né? Então, Uhum. eu basicamente comecei na área trabalhista, embora pouco tempo depois eu tenha ido para a área civil e principalmente imobiliária. Eu advoguei por 13 anos antes de ingressar na magistratura. Bastante. Uhum. E eu era professor de direito civil. Comecei a dar aula, acho que eu tinha 26 anos de idade, já fazia pós-graduação na época. E... O senhor é Mas, originário mas... de Oi? uma universidade no Rio, a UERJ? Qual é a universidade que o senhor Não, é? a que eu fiz pós-graduação foi na Universidade Federal Fluminense, em Uhum. Niterói. Sim. Né? Depois eu fiz mestrado na Universidade Gama Filho e, finalmente, doutorado na Universidade Gama Filho também. Quando eu fiz mestrado, eu ainda era advogado. O doutorado já na condição de magistrado. E eu Uhum. dava aula em curso preparatório para a magistratura trabalhista de direito civil. Olha Não só. era, não era de direito do trabalho, era de direito civil. Embora, paralelamente, eu desse aula de direito do trabalho, eu dava aula de direito do trabalho, de processo do trabalho, de prática do trabalho
na Universidade de Santa Úrsula. Uhum. E no cursinho preparatório para a magistratura dava aula de Direito Civil. E um dos alunos desse curso preparatório me inscreveu no concurso, que hoje em dia é juiz Maurício Drummond, que ele é até da MB Assim, atualmente, diretor da MB. E eu fiz o concurso e passei. olha só que coisa. O senhor está desde quando? O senhor é magistrado desde quando? Eu sou magistrado desde 1993. Como eu era o primeiro lugar do meu concurso, Sim. e tinha acabado exatamente um ano depois, né? Eu não me lembro o que aconteceu no tribunal, acho que abriram vagas. Eu sei que com 9 meses de magistratura eu fui promovido a titular, ainda no estágio probatório, Super né? rápido, né? Promoção. Foi, até que foi rápido. E eu fiquei no tribunal como juiz de primeiro grau, mais ou menos 10 anos. Aí fui promovido a desembargador. Foi a época, inclusive, que eu fui promovido, foi mais ou menos a época até de lançamento desse livro de monitoramento da correspondência eletrônica, Sim. porque coincidiu, de certa forma, com o fato de eu ter apresentado a minha tese de doutorado, que a tese foi exatamente essa, né? Essa. E E depois, e foi depois o senhor, bastante complicado, e o senhor porque me não disse tinha que material, né? Não sim, tinha. não tinha, né? E o senhor me disse que o leading case do TST foi baseado na sua obra, né? A respeito Talvez dessa. até pelo fato de que não tivesse nenhuma outra obra. A Não obra seja era aquela. modesto, ministro. O seu livro Mas é muito bom. E ele é muito inovador para a época, né? Quando a gente pensa 15 anos atrás, né? Exatamente, o senhor buscou no direito comparado, né? Muitos dos institutos que nós não tínhamos ainda à época, né? é verdade. E eu acabei, quando fiz a segunda edição, eu incluí outras coisas além da questão do monitoramento do e-mail, o monitoramento das redes sociais, né? Sim, Que hoje em dia a gente tem. O Instagram é um, né? claro. Sim, O Instagram, o Facebook, Twitter, e vai por aí afora. E, bem ou sim. mal, às vezes, os trabalhadores, empregadores, as pessoas em geral, elas não percebem que isso que elas estão postando é público e de acesso a qualquer um. Né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que elas postam. Né? E nessa, Eu até nessa, relato nessa pandemia, os rastros serão muitos, né? Os rastros muito, digitais serão muitos, né? muito. Eu até relato nessa segunda edição Sim. situações até bastante interessantes, como um determinado trabalhador que resolveu dar cavalo de pau com um trator Meu e filmar e Deus! postar. Que- E a Sabe que empresa. eu peguei, esse pode ir para o segundo volume do nosso livro, ministro. Eu peguei uma ação aqui em Florianópolis que eram vários garis, né? E aí eles estavam assim em cima do caminhão e resolveram fazer um videozinho assim, fazendo um funk, dançando funk. E postaram e caiu num, vamos dizer, numa rede social, num perfil aqui do Instagram, que é o mais visto aqui em Florianópolis. E aí foi, imagina, ele dançando, e aí foi despedido por justa causa, obviamente, né? E eu Pois é. peguei esse processo. Então, eu digo, direito ao esquecimento jamais nessa era tecnológica, né? Não, inclusive é uma coisa bastante perigosa. Pô, bom, em primeiro lugar é a questão da imagem da empresa, né? Sim, sim, sim. E é uma insegurança danada. Aquilo pode dar um trator daquele capotar, Meu, causar um acidente do trabalho. Imagina a situação, né? é, É é verdade. outra situação que eu relato lá é de uma enfermeira que resolveu cortar um bolo, fazer aniversário na barriga de um moribundo, né? De uma pessoa que estava em coma. Meu Deus, que horror! É tragicômico isso, né? É Pois tragicômico. é. A gente brinca que a gente vai ter causos ali, né, Vinícius, para uma coleção inteira, uma enciclopédia aqui, né, de tantos volumes, eu acho, de causas, né? Aqui no livro, eu até anotei aqui, hoje à tarde eu passei me divertindo, porque eu não tinha lido ainda todos, e o livro, pessoal, não é por nada não, mas assim, está excelente, assim, uma variedade, um mix, né, de causas
muito curiosos e que mostram um pouquinho do nosso cotidiano, né? Eu queria que o senhor contasse aqui, ministro, aquele caso que o senhor fala ali no livro, de quando o senhor, eu achei bastante interessante, se dirigiu até a casa de uma testemunha, né? Que era um idoso, né? Ah, sim. O que aconteceu foi que eu estava fazendo audiência e era audiência inaugural. Eu não costumava partir audiência, não. Eu costumava fazer audiência única, né? Una. Sim, Mas audiência una, flexibilizada, né? E etc. Mas então o advogado relatou que a testemunha que eles tinham era uma testemunha, um senhor muito idoso, se eu poderia, então, marcar o prosseguimento da audiência para uma data que fosse uma sexta-feira, que tinha menos movimento lá no prédio, era um prédio de acesso complicado, porque a sim. testemunha era muito idosa, 92 anos, se eu não me engano, e sofria do mal de Parkinson, precisava vir numa cadeira de rodas, etc. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, em vez da testemunha vir aqui nessas condições, a junta irá à testemunha, era a junta de conciliação e julgamento, né? Meu filho adorava que eu era o presidente. Assim, máximo, né? Mas aí, então a junta foi à casa da pessoa, era na Tijuca, se eu não me engano. Então eu fui com os classistas, né? Os classistas tinham que ir, porque a junta funcionava na sua inteireza, na sua integralidade, perdão. Também levei o secretário de audiência com a máquina de escrever, porque naquele tempo não tinha computador, não, era a máquina de escrever Sim, mesmo. máquina. Eu peguei, ministro, eu sou de 94, eu peguei. Pois é, eu sou de um ano antes. É, Mas então a máquina de escrever e assessor, chegamos na casa então, da testemunha, fomos muito bem recebidos. Ah, os advogados também foram, né? Lógico, convoquei também os advogados. E a testemunha recebeu, aí veio o senhor. Ele andava, né? Com dificuldade, mas andava. E ele andava nesta posição assim. Então, quando ele sentava direito. Quando ele levantava nessa posição por causa do mal que o acometia, a coluna, coitado. Parkinson e Sim, etc. e tal. E imagina realmente se deslocar até o fórum, não tem ia condições. ser uma coisa complicada. E aí eu iniciei fazendo determinadas perguntas a ele sem que ele percebesse, para verificar a sanidade dele, né? Sim, Olha, de lá para cá, 92 anos, qualquer um tira de letra. é verdade. A longevidade aumentou É tanto que verdade. É verdade. até o tempo do servidor hoje em dia aumentou, né? É, É, a expectativa de vida, né? Bom, é. mas então eu comecei a perguntar a ele, perguntar sobre fatos políticos, outras coisas mais, e aquele senhor estava perfeitamente lúcido, e começamos então o depoimento. E aí ele era a única pessoa que poderia resolver o problema. E a Uhum. questão era a seguinte: tratava-se de um trabalhador que precisava de comprovação de 5 anos de trabalho anteriores à assinatura da carteira para que ele pudesse se aposentar e se aposentar lá com a integralidade que ele pretendia, etc. E a testemunha foi a testemunha que havia contratado ele na época, Olha né? só. E lembrava com detalhes de tudo e etc. E aí foi possível, então, decidir a causa. Olha Mas só que. foi isso, mas eu acho que a gente. Mas foi inovador, né? O senhor se deslocar, enfim, não é algo usual, mesmo hoje em dia, né? Não é Olha, algo. não foi a única vez, não. Eu cheguei a É? fazer inspeção judicial algumas vezes. Uma delas eu fiz uma inspeção judicial em Magé, no Rio de Janeiro. Uhum. E o que aconteceu é que era uma empresa, uma indústria de tecidos, e o sujeito era dirigente sindical. E ele entrou com uma medida cautelar, inaudito até a parte, né? E eu marquei uma audiência de justificação, ainda sem ouvir a parte contrária, porque eu queria saber o que estava acontecendo e etc. E ele relatava na inicial que era um caso de segredo e que não podia, a não ser a partir de uma determinada data, ser revelado. E foi lá, então, ele explicou. Opa, travou? Travou para vocês, pessoal?
Para mim, travou. Voltou? Estamos de Voltou. volta? Voltou. Tá. Estamos de volta. Mas então ele tinha se afastado da empresa e quando ele retornou na coadição de dirigente sindical, dizia ele que quando ele sentava no refeitório, todos se levantavam. E que ele trabalhava num determinado lugar, que era um galpão, dentro da linha de produção, mas que colocaram ele lá nesse galpão para ele não fazer nada, e que ele já estava fazendo nada há 1 ano e meio. E que ele queria se ativar, que dessem para ele uma função, né? 1 ano e meio, coisa parecida. E eu resolvi, então, achei realmente interessante a questão, requisitei um carro ao tribunal, um veículo oficial de justiça, e com tudo pronto para fazer a citação quando chegasse. A citação da medida cautelar quando chegasse ao local. Chegamos no local, pedi então que fosse feita a citação pelo oficial de justiça que estava lá, que fosse avisado o advogado da empresa, tudo isso aconteceu para eles acompanharem então a inspeção judicial como uma vistoria rememória de perpétua, né? Uhum. E aí constatei tudo que ele falou, né? Acompanhado do Sim. advogado da outra parte, ele realmente trabalhava num galpão e ele falando para mim, doutor, o que eu faço aqui, o senhor está vendo aquele buraquinho ali? Ali aparece um rato. Então, o meu Que horror, a né? minha Ai, gente. distração é ver se eu consigo matar o rato. E aí Esses saiu um livros que estão acordo, aqui, ministro? Saiu um esse, acordo na sequência? como? Saiu um acordo na sequência, depois dessa inspeção? Esses livros que estão aqui eu já li todos, mas quando eu chego no refeitório eu fiquei olhando de longe. Ele sentava, todo mundo se levantava. Que Era horror, como né? se ele... Um assédio moral, um ócio, Bom, né? então eu relatei aquilo tudo na inspeção judicial, marquei a audiência. No dia da audiência designei uma perícia e o perito, para que o perito apurasse se era possível aproveitá-lo na condição que ele ainda era dirigente sindical, né? Ah, sim. Se Uhum. era possível aproveitá-lo, em que função o laudo pericial demonstrou que ele poderia ser aproveitado sim, que tinha cargo vago, e ele foi aproveitado, e tempos depois eu soube que as partes fizeram um acordo em que ele acabou recebendo uma daquelas casas funcionais que tinha lá na localidade. Coisa de 1 ano depois que ele recebeu a casa funcional, a empresa fechou. Ah, Se ele não tivesse feito o acordo, ele ele não ficava tinha. sem nada. Sim, não recebia nada. O senhor relata ali, ministro, também no livro, um evento, né? Que foi o primeiro evento do programa Trabalho Seguro. Nós temos vários colegas que estão aqui, o Ricardo Jan é um colega aqui de Santa Catarina, que é muito engajado no programa Trabalho Seguro, e que ocorreu no Maracanã, né? Eu achei muito interessante, assim, porque foi um evento de proporções históricas, né? Para 4.500 operários, né? Da época, eu acho que da Copa do Mundo, imagino que seja. Queria que o senhor Foi. contasse um pouquinho como é que foi esse evento. A presença ilustre de jogadores e autoridades, né? Foi bem... Eu recebi um telefonema do assessor do ministro Delazen, que era o presidente na época, me pedindo se eu conseguiria fazer um evento de lançamento do programa do Trabalho Seguro. Eu fazia parte, no regional, do Trabalho Seguro no regional, né? Fazia parte do Getrim, o nome era Getrim, se eu não me engano. E eu resolvi, então, diante da incumbência, tinha que fazer, eu resolvi, então, fazer o seguinte, chamar os sindicatos, confederações de trabalhadores, empregadores, inclusive de atletas, né? E pensei em fazer o seguinte, não tem lugar melhor para fazer isso do que o Maracanã. E o Nossa, Maracanã, na época, estava em obras, né? Ele estava em sim, obras, estava detonado, reconstruindo, né? Eles chegaram a botar, sim, só ficou a casca, né? sim. E estava reconstruindo. E eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente faz na porta do Maracanã. E conseguimos reunir os trabalhadores dos diversos turnos, né? Tinha turno de manhã, de tarde, Sim. reunimos ali na porta do Maracanã,
e chamamos, e vieram então o Ronaldo Fenômeno, na época, o Bebeto, o Lares Grael, né? O governador É foi bom, era bom que também. era um evento assim bem singelo, né? No Maracanã, Ronaldo Na Fenômeno. porta do Maracanã, na porta, não foi no Maracanã, porque o Maracanã estava intransitável lá. Sim, não, mas às vezes gente singelo, né? Porque grandes nomes do esporte brasileiro, é uma coisa pouca, assim, coisa básica. Não, mas foi bom, porque eu acho que não tinha outra forma de fazer isso Sim, daí, não, era a maneira de a chamar. repercussão. Eu me lembro, quando eu li o caos, eu disse, eu me lembro dessa notícia. Me lembro que teve uma ampla repercussão, assim, né? Então, nada melhor do que um marketing, né? Bem utilizado para uma boa causa, né, ministro? Aí foi o primeiro, aí eu sei que depois disso outros magistrados fizeram em outras localidades grandes Uhum, eventos também, sim, né? De lançamento. Esse programa do trabalho seguro existe até hoje, né? Porque, afinal de claro. contas, é engraçado que houve uma redução significativa do número de acidentes de trabalho na época em que o TST ostensivamente comandava esse programa. Ele continua existindo, Sim. mas com o tempo, não sei o que aconteceu, que o Brasil voltou, né, a ser Uhum. um dos campeões em acidente de trabalho. Nós, hoje em dia, É. ocupamos o quarto lugar, né, no É, número de acidentes. mas esse programa é muito bacana, né? É um programa de prevenção, de esclarecimento. Nós fizemos uma live aqui no perfil da Matra com o desembargador Guglielmetto, que é o nosso gestor aqui regional, e ele trouxe números bem assustadores ainda, principalmente nessa época de pandemia, né? A gente acha que vai ser uma questão, eu acho que bem grande, né? Essa questão de acidentes pela falta de fiscalização. Enfim, a gente vai ver depois, né, ministro? Que a gente sempre, eu digo que a justiça do trabalho é chamada para resolver problemas, né? A gente só resolve problemas, né? Infelizmente. E isso causa um impacto nas finanças públicas do que se tem que pagar de benefício. Por outro lado, causa frustração para a Sim. família do acidentado, né? Uhum. O sujeito começa a beber por falta de É, opção. sim. É, Quando fica bom, fica com a capacidade reduzida, na maioria é. das vezes. É muito complicado, é muito É, complicado. a gente acompanha casos bem tristes. Ministro, a gente tem uma live dinâmica hoje, né? Temos 5 convidados. Eu, infelizmente, vou ter que me despedir do senhor, Não, tá ótimo. agradecendo a sua presença, brilhantou muito o nosso evento aqui e fazendo propaganda novamente. Ó. Comprem um livro, né? A gente está aqui, esse livro contando causas. O ministro conta 5 ou 6 causas muito interessantes, né? O primeiro. Muito obrigada pela participação, ministro. E eu vou pedir, então, que o senhor se desconecte para que eu possa Com chamar a certeza. próxima convidada. Muito obrigada, foi Muito ótimo. obrigado. Nossa próxima convidada é a juíza Janete Deste, do TRT da Quarta Região, juíza aposentada, professora de muitos que estão aqui, o Oscar Crost, o Ricardo Jan, uma pessoa muito querida que vai nos dar a honra da sua presença. Já vou chamá-la para que ela possa entrar. Pessoal, fiquem conectados, que agora nós vamos chamar a Janete para que ela possa contar as suas histórias. Sejam todos muito bem-vindos, eu não havia falado ainda, essa live é de lançamento do nosso livro, Contando Causos. E todos que assistirem aqui terão um cupom de desconto no site da editora Venturelli. Boa noite, Janete, seja Boa bem-vinda. noite, querida. Tudo bom, Beatriz? Uma Tudo. alegria estar aqui nessa live Ah, que dinâmica. Gostei do nome. São live tantas de... lives atualmente, né, É que elas já têm verdade. que começar a se distinguir por uma nomenclatura específica, É né? verdade, a gente tem que Muito bom. começar a inovar, né? Usar da criatividade. Nossa, verdade.
Muito bom estar aqui, nossa. Ai, que bom, e a gente está muito feliz que tu és muito benquista aqui em Santa Catarina, tens um sem número de alunos aqui, né? Hoje eu mandei um áudio, Alguns. mandei um áudio para o Oscar Crossi, que é um querido. O Oscar foi meu juiz substituto em Blumenau e nós nutrimos uma amizade muito grande. E eu disse, Oscar, Muito hoje... querido. eu digo, Oscar, se tu não estiveres hoje à noite para prestigiar a tua querida professora Janete Dessa, ela não vai te perdoar. Ah, é verdade. E ele está aqui, ó, ele veio, é bem Não, obediente. tem o Ricardo Jan, Sim. tem o Oscar, tem a Janice. A Janice também está aqui. Acho que são esses. Acho que são esses. Mas daqui a pouco, às vezes, tem outros que eu nem mais lembro, né? Porque são tantos. Graças a Deus. Graças a Deus. Janete, conta um pouquinho de como é que foi a tua trajetória no Rio Grande do Sul. Tu te aposentaste, tu me falaste em 2002, né? Eu me aposentei em 2002 e, assim, por isso que eu estou muito feliz de participar desse projeto. Sim. Porque isso mostra como a nossa carreira permite que as situações fiquem marcadas na nossa memória de uma forma indelével, né? Olha só isso. Porque eu já estou há 18 anos aposentada e eu consegui me reportar aqueles fatos e hoje, pensando assim, vieram à tona muitas outras recordações. Desde ontem, quando eu assisti a outra live de lançamento, eu fiquei pensando em tantas outras histórias interessantes que a gente vivenciou, né? Mas eu entrei na magistratura em 1990. Olha só. E eu já tinha 36 anos. E eu já tinha 22 anos de trabalho. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos com a carteira assinada. Meu Deus, olha só. Mas com carteira assinada, eu comecei com 14 anos. Naquele tempo que tinha carteira de menor. Nossa. Talvez você nem conhece isso, né? Mas eu tenho até hoje minha carteira de menor guardada. Depois vieram as outras. Mas eu tinha já 22 anos de iniciativa privada quando ingressei na magistratura. Então, eu entrei em 1990. E como é que eu entrei? Eu trabalhava numa empresa, eu era economista, trabalhava numa empresa e eu me revelei melhor no direito do que na economia. Aí a empresa me conduziu para fazer o curso de direito. Olha só. Na perspectiva de que eu me transformasse numa advogada na área comercial, porque eu trabalhava na área societária. Mal sabiam ele, né? Aí, mal sabiam ele, muito Janete. interessante. Só que aí eu fiz o vestibular e quando chegou na cadeira de Direito do Trabalho, que já era mais metade do curso, eu me apaixonei pelo direito do trabalho. Então, aquela ideia de ser advogada na área comercial não vingou. Deu lugar ao direito do trabalho, me apaixonei, amor à primeira vista, e isso aconteceu nas aulas do Dr. Lorenzon, Geraldo Lorenzon, que era meu professor na PUC de Direito do Trabalho e juiz do trabalho. Olha na só. época, na 8ª junta. A importância, né? A importância de um bom professor de Direito do Trabalho, né? Exatamente. Assim como nós, como professores, muitas vezes despertamos o interesse do nosso aluno, eu também fui despertada por um juiz que era uma paixão de pessoa, ele já não está mais entre nós, mas foi uma pessoa assim, maravilhosa. Olha só. E me ajudou também. Aí eu fui trabalhar, fiz concurso para servidor. Deixa eu só te interromper, que a Luciane Barzotto disse que a primeira vara na qual ela trabalhou, tu eras a titular. Olha só. Então, né? Ela foi minha substituta, acho que em Guaíba. Eu que bacana. Olha só. Fui titular em Guaíba. Foi a minha primeira titularidade, foi em Guaíba. Em 1993, eu fiquei 3 anos só como juíza substituta. Naquela época, a carreira era muito rápida. Era rápida, né? Hoje está muito lenta. Eu tinha sido substituta em Guaíba bastante tempo. E aí eu fui promovida para Caxias do Sul, que era uma vara nova, recém-criada. Naquele ano que criaram várias varas. E aí o tribunal entendeu que eu ficasse à disposição da corregedoria, aguardando para assumir em Guaíba. Porque como eu já conhecia bem a realidade de Guaíba, aí eu terminei, eu em Caxias nunca atuei. Fui juíza titular em Caxias do Sul, sem nunca ter
Ó, feito nenhuma audiência lá. isso Depois, isso dá um caos, Janete. dá um caos, Isso dá um né? caos. E aí eu fui para Guaíba. Em Guaíba fiquei um bom tempo lá. Depois vim para Porto Alegre, como titular, eu só fiquei em 2 varas. Te Foi em Guaíba aposentasse em Porto Alegre. me aposentei em Porto Alegre, na 28ª vara. 28ª. A Iniciei- minha irmã Maria Tereza, que está aí, ela é titular É da da 27, 27ª, da 27. E quando eu comecei na 28ª, ainda era junta. Uhum. Depois se transformou em vara do Vara trabalho, do trabalho. durante o meu período lá. Aí fui convocada 3 vezes para o tribunal e voltei para a vara e aí me aposentei, porque eu já tinha bastante tempo de trabalho, estava acontecendo muita revolução no direito previdenciário, eu já tinha pego uma transição, não queria pegar outra, e aí eu terminei requerendo aposentadoria, porque eu já tinha construído a minha outra carreira, como que eu professora. já dava aula desde 93, né? Sim. Uhum. Então eu não ia parar, né? Claro. A minha mãe dizia, eu fiz uma festa quando me aposentei, e a minha mãe sempre dizia assim, hoje ela é falecida, aquela festa foi uma fraude, porque tu fez uma festa de aposentadoria, mas na verdade nunca se aposentou, porque eu, depois que me aposentei na magistratura, trabalhei mais do que trabalhava antes. Com Trabalho certeza, até hoje, né? imagino. Mas pelos relatos dos teus alunos, a Janice tem falado aqui vários, a Janice é uma querida, disse que tu corrigias as provas dela em vermelho e preto, que parecia a bandeira do Flamengo. E que disse assim, não vou te ensinar a passar no concurso de juíza, né? Eu vou te fazer juíza. A canetinha vermelha está sempre por perto, eu não posso... Pode me faltar tudo, menos caneta vermelha e café. Tá certo. Ô, Janete, vamos entrar aqui já nos causos, né? A Janete escreveu alguns causos bem interessantes no nosso livro, fazendo propaganda. Eu hoje passei a tarde, estava dizendo para o ministro, lendo os causos, os muitos causos, me divertindo, né? Com vários causos que temos aqui. Eu acho que de todos é o melhor, né? Eu gostei muito quando tu contasse. Travou, pessoal? Travou. Deu uma travada. Estás me ouvindo, Janete? Estou ouvindo. Ficou ruim. Deu uma travadinha. Travou de novo. Para mim está travando a tua imagem. Não! Não trava, pelo amor de Deus, né? Travou, pessoal, para vocês. Estou te ouvindo. Tu está me ouvindo, mas a tua imagem está travada. Voltou. Vamos lá. Então, eu gostei muito de um caso que tu contasse, acredito na justiça. Queria que tu contasse um pouquinho aqui. Eu acho que de todos eles é o mais engraçado, né? Todos eles têm uma graça, né? Sim. Eu vou contar, então. Eu já estava em Porto Alegre e no processo em questão era contra um banco até esse processo. E a reclamante só tinha uma testemunha. E quando ela apresentou a testemunha, a reclamada contraditou, dizendo que a testemunha era amiga íntima da reclamante. A testemunha, mesmo eu insistindo com ela, não confirmou. A própria reclamante também não confirmou. Elas diziam que não eram amigas íntimas. E aí a reclamada não tinha prova para produzir. Eu terminei rejeitando a contradita e compromissei a testemunha, passei a ouvi-la e, assim, durante o depoimento não restou nenhum vestígio de que existisse essa amizade, porque aí tu já fica antenada, né? Mas não consegui tirar nada, assim, de que mostrasse aquele fato. Aí, encerrei o depoimento, era a última audiência da pauta, e eu olhei no saguão. As outras varas do andar, eram 4 varas, são até hoje 4 varas em cada andar, todos já tinham encerrado as audiências. Eu sempre era a última, porque eu era muito lenta. Eu ouvia todas as testemunhas muito vagarosamente. E aí eu vi um senhor sentado no saguão e perguntei para os advogados, mas quem é aquela pessoa? Não, aquele é o esposo da reclamante. E eu não tive dúvida. Chama ele aqui. Aí coloquei ele sentadinho ali, conversei um pouquinho para que ele ficasse bem à vontade. E aí eu perguntei para ele
né, se ele poderia colaborar com o juízo. E ele me disse que se a esposa dele estava acreditando na justiça, o que ele mais poderia querer era colaborar. Como é que ele poderia fazer para colaborar? Eu digo, olha, é bem simples. O senhor só responda uma pergunta. Meu Deus. Eu vou lhe fazer. Aí eu fiz a pergunta. Se ele conhecia aquela moça, né? Apontei para a testemunha. E ele olhou assim e disse, sim, é muito amiga da minha esposa, são amicíssimas, ela não sai lá de casa, são unha e carne. Pronto, ajudou. Eu nem olhava para os advogados, né? Sim. Eu ri, sabe quando tu ri para dentro, assim, porque não dava para rir para fora? E aí encerrei a audiência, perguntei se tinha mais alguma menção a ser feita. E aí o advogado do reclamado disse para mim, fui salvo pelo radar da juíza. Que radar, eu achei, né? o máximo. Eu achei o máximo, porque eu tive um classista Sim. Que dizia que eu tinha radar, porque eu estava sempre ligada em várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, até hoje eu faço Mas isso. eu brinco que a gente tem mulheres têm parabólica, né, Janete? A gente tem parabólica, a gente consegue. E aí ele foi muito engraçado. Fui salvo pelo radar da juíza. E aí o advogado da reclamante disse que aquele depoimento de marido da parte não poderia ser útil para desconstituir um depoimento tão consistente, porque ele também acreditava na justiça. Então, todos acreditavam na justiça. Foi uma audiência, assim, incrível, né? Mas tu vê como te marcou, né? Que foi o primeiro caso que tu quisesse contar no livro, foi esse, né? Foi o primeiro que me veio... Eu sempre penso naquilo, a Valquíria, né? que é nossa colega aqui, disse assim, ó, acabou com o casamento da reclamante. Mais ou menos, né? Ele deve ter pensado coitado que desse marido, lá, né? Quando chegou em casa, aqui em Florianópolis, a gente ia dizer assim, mas que tanso, mas que barbaridade, mas que tanso. Muito, muito. Foi muito, muito despreparado. É que a parte estava preparada, claro, e a testemunha também. Mas ninguém lembrou de alertar o marido, né? A Luciane está perguntando, saiu o acordo? Provavelmente nesse não, processo não saiu não, acordo. Porque a ré não queria, né? Depois desse, imagina se a ré ia querer. Aí não tinha mais acordo, né, Beatriz? É verdade. Mas foi muito engraçado. A sala de audiência é um cenário, é uma vida, né? Eu adorava. Eu digo que dá para escrever muitos roteiros ali, né? Porque a gente vive verdadeiros dramas humanos, né, Janete? Dias que a gente ri, tem dias que a gente chora, mas é a minha parte preferida, vou te dizer, da magistratura, é a sala de audiência. Eu gosto muito. Sabe, Beatriz, que eu tinha, na 28ª vara, eu tinha um chamado turno zero. Uhum. Eu chegava às 6h30 da manhã e eu tinha uma funcionária que estudava à tarde e fazia esse horário junto comigo. Então, a gente chamava o turno zero. Sim. Das 6h30 às 8h20, a gente trabalhava com cálculos, olhando os laudos, os quesitos, toda essa parte. E aí, às 8h30, eu ia para a sala de audiência. E eu sempre dizia assim, bom, agora chega de trabalhar, vou entrar em cena. E era bem assim que eu me sentia. Porque quando eu entrava naquele ambiente, eu conseguia abstrair o resto todo, né? É verdade, é verdade. Eu esquecia de todo o resto. É que nem a sala de aula, né? Quando a gente entra na sala de aula, é um cenário que nos absorve a ponto de a gente não lembrar de mais nada, né? É verdade. Pode estar vivendo algum problema, mas... E eu digo assim, assim, às vezes a gente fica até com raiva, né, Janete? Deu uma travada aqui para mim. Não travou ou destravou? Travou, tá indo e vindo, né? Mas eu tô te vendo e te ouvindo. A TT, a minha irmã, está dizendo assim, chamamos do portal da sala de audiências. Porque realmente parece que a gente entra num portal, né? Muitas vezes a gente muito interessante, né? Nossa. É verdade. Ô, Janete... E tu sabe que o meu irmão é juiz em São Paulo, né? Uhum. E esse dia um colega meu foi fazer uma audiência na vara em que ele atua. E aí, quando ele saiu, voltou, ele disse, escuta,
Mas fazer audiência com o teu irmão e fazer contigo é quase a mesma coisa. Vocês são muito parecidos na condução da audiência. Eu disse para ele, pois é, mas eu nunca ensinei ele a fazer audiência. Isso aí é do sangue. Acontece a mesma coisa. Eu e a Maria Tereza, minha irmã, ela disse que não chegou a te conhecer quase, porque ela entrou em 99, tu te aposentaste logo depois. Nós somos muito parecidas fisicamente, né? E de jeito e tal, só que eu sou mais velha, eu tenho que dizer, senão ela briga comigo, eu sou mais velha. E aí tem muitos advogados, ela é titular em Porto Alegre, eu sou titular em Florianópolis. Então vem muitos advogados que fazem audiência aqui, né? E aí, muitas vezes eles entram e ficam me olhando, eu disse, tá me achando parecida com a Maria Tereza. Aí eu falo, é advogado gaúcho, realmente. E todos dizem que a gente tem o mesmo jeito de instruir. É gozado isso, né? Porque somos irmãs, tudo, mas obviamente cada uma é de um jeito. Eu sou muito mais calma do que ela, sou muito melhor juíza do que ela. Ela vai dar ataque aqui. Mas é curioso isso. Deve ser alguma coisa familiar, deve ter algo ali familiar. Porque eu fui professora dele, ensinei a fazer sentença, ensinei execução, ensinei muita coisa. Mas fazer audiência eu não ensinei. Claro. Ele pegou por osmose. É muito curioso. Estava no DNA. Estava no DNA. Bem isso. Ô, Janete, para encerrar, que a gente, infelizmente, né, a nossa live dinâmica, mas eu queria que tu, para encerrar... Eu sei, vou ter que dar lugar para o Ricardo, que foi meu aluno. Isso, Mas não, eu quero que tu conte por último, foi o padre, que eu achei bem bacana, aquela do foi o padre. O padre, tá. Eu vou abreviar um pouco para ficar mais rápido. O padre, a testemunha foi contraditada, porque disseram que seria compadre. A testemunha era compadre da reclamante. Aí eu perguntei se ele era compadre da reclamante. Ele disse que não. Aí eu insisti, ele disse que não. Aí eu imaginei que ele pudesse não estar entendendo muito bem o que a expressão compadre significasse, porque de uma cidade para outra, no interior, às vezes usam expressões diferentes, uma pessoa muito simples. Aí eu disse para ele, a reclamante não tem uma filha? Tem. Deu até o nome da criança. Eu disse, pois é. E o senhor, e o senhor não batizou ela? Ele, não. Eu digo, como não batizou ela? Porque o advogado insistia no parentesco com eles. E aí eu disse, mas afinal, então quem batizou a testemunha? Aí ele olhou para mim, o padre. Jesus do céu! Eu digo, eu podia ter ficado sem essa, né? É óbvio, né? É óbvio. Aí eu perguntei para a reclamante se o que eu devia ter feito desde o início, né? Sim. Desde perguntar para a reclamante, fiquei insistindo com a testemunha que não queria falar. E aí eu perguntei para a reclamante se ele era o padrinho da criança e ela confirmou. Eu disse, então tá, né? Mas quem batizou? Foi o padre, senhora. Que óbvio. Elementar, né? É que nem o meu caso ali, Janete. Ali no final ainda tive que ouvir do advogado. A gente tem que ouvir cada pergunta em audiência. Então... E ele tinha razão. A forma como eu perguntei, ele tinha toda a razão. Mas, enfim. Janete, já estão dizendo aqui, a TT falou, tem que fazer uma live inteira com a Janete. Fica aqui o compromisso. Então, a Janete foi sucesso A Janete foi sucesso de público aqui, então vamos trazer a Janete para a gente falar mais. Janete, infelizmente, aqui eu estou cronometrando aqui 20h46. Foi um prazer. Então me derruba aí. Foi um prazer. Agradeço a oportunidade e agradeço aqueles que estão nos assistindo também. Comprem o nosso livro aí. Aqui, ó, Contando Causas. Tá aí o livro. Ó, tem desconto de 10%. Hoje eu sorteei um exemplar no meu grupo de estudo de humanística. Eu sorteei um exemplar. Ah, pois é. Eu vou sortear 2 no final, mas vou fazer umas perguntinhas aqui. Quero ver quem é que vai acertar para poder ganhar o livro. Obrigada, querida. Tá bom. Um beijo. Fica aí conosco, né? Um beijo para todos. Tem sucesso aí para o nosso livro. Ah, sucesso, verdade. Tá, tchau. Tchau. Só encerra aí. Isso. E agora nós vamos chamar, foi ótima, né? A Janete muito divertida.
Vamos chamar o nosso colega querido Ricardo Jean, colega aqui de Santa Catarina. O Jean vai contar seus causos. Deixa eu chamá-lo. Deixa eu achar o Jean aqui. Não estou te achando, Jean. Aqui, achei. Chamando o Jean. Janete, foi muito bacana. Vamos agora às histórias do Jean. Oi, Jean, boa noite. Boa noite, estamos escutando bem? Sim, tá um áudio e vídeo muito bom. Agora a gente está pertinho, agora a gente está em Santa Catarina. A gente já foi, eu acho, para o Rio, né? Acho que o ministro estava no Rio. O Rio a gente foi para Porto Alegre e agora a gente está... Estás em Araranguá? Onde é que tu estás? Eu estou em Araranguá. Estás em Araranguá. Mas, Bia, os meus causos, esses, são ainda do tempo do Rio Grande do Sul. Mas... esses causos do Rio Grande do Sul aí dão uma escola, hein? Essa escola gaúcha de causos aí. Os de Santa Catarina vão fazer parte das próximas edições. Ah, sim, com certeza a gente vai ter vários aí, né, Jean? Hoje, para a gente já ir objetivando, assim, ó, Jean, a gente vai ter 10 minutos até o fim da live, eu vou derrubar, e aí tu voltas para mais 10 minutos, ok? Para a gente não ter problema de cair no meio de alguma história. O Jean tem causos hilários ali no livro, né? Eu quero só um que eu separei ali, Jean, que eu achei interessante, do Diz que não viu, porque eu achei tão absurdo aquilo ali. Mas eu queria que tu contasse para o pessoal ali, para o pessoal. Eu vou fazer uma pequena introdução, Bia, dizendo assim, né, os atores principais desses causos nossos são os advogados, né? São nossos principais colaboradores nessa busca da justiça, né? E por vezes a gente acaba, que nem nesse caso, contando alguns causos que extrapolam para determinado lado, né? Mas nós temos também causos bem positivos, onde os advogados foram, digamos, quem nos salvou, né? Dentro do processo, né? Seja de descobrir a verdade real, seja de permitir que a gente conseguisse chegar a também uma boa composição dos feitos, né? Então, em versões futuras, eu prometo escrever causos desse tipo, entende? Causos positivos. Positivos, isso mesmo, né? Também queria dizer aqui para todos, né, que fica assim essa reflexão, esse livro é um livro lúdico, um livro leve, né, que o objetivo é fazer o quê? Que sai fora dos padrões do formalismo processual, de direito, né, situações inusitadas. E eu acredito, Bea, que talvez esse livro deveria fazer parte das bibliotecas, das escolas judiciais, da escola do TST, como formação para os próprios juízes que estão entrando na magistratura, para poderem verem qual é a realidade que realmente o magistrado vai encontrar lá no seu lugar de trabalho, né? Porque nem sempre são as mil maravilhas, porque são situações muito inusitadas. A verdade é que a gente entra cheio de sonhos e idealizações e o dia a dia não tem esse glamour, né? Eu sempre falo, glamour zero, né? Na magistratura é um trabalho, é um ofício operário, né? Muitas vezes eu me sinto ali uma formiga operária, assim, trabalhando, né? Isso, e o juiz precisa ser aquele, digamos assim, ele tem que ser comprometido em garantir, muitas vezes, uma paridade de armas, encontra advogados novos, advogados mais experientes, né? Ele tem que garantir o contraditório, ampla defesa, né? Praticar todos os atos processuais e, ao mesmo tempo, ser humano, né? Compreender o estresse, o momento, digamos, de dificuldade com relação à parte, à testemunha. É claro que muitas vezes algumas partes já têm uma frequência de audiência que, digamos, já não as inibe mais, né? Mas grande parte tem uma certa dificuldade, né? E eu me lembro aqui, fazendo uma referência à professora Janete, né, que foi minha professora, e também a gente tem várias histórias para contar. Quando a testemunha, por vezes, vai falar, ela entra num processo de tensão, né? E isso gera um certo emburrecimento de recordar certo, né? Com aquela tensão, né? Aquela tensão que ele fica ali naquele momento.
que por vezes a própria testemunha ela acaba se contradizendo, né? E o juiz diz, olha, não sabe. E acaba, né? Então, muitas vezes o juiz tem que ter aquela sensibilidade, procurar ser um pouco mais compreensivo, menos tenso, funcionar, né, como um bom receptor, né? Eu sempre digo, Jean, que a sala de audiências é uma panela de pressão, né? Isso. E a gente, como juiz, está conduzindo essa chama, né? Ou mais alta, ou mais baixa. Então, se a gente puder agir com firmeza, obviamente, mas com serenidade, a gente consegue melhores resultados, um bom ambiente de trabalho, uma boa audiência, ela faz parte também desse comando do juiz, né? Sim. Bem, qual é o caso mesmo? O caos mesmo, voltando ao caos, diz que não vi, né? Diz que não viu, é o caos. Lembra? Que é Pois o do é. papelzinho, aquele do papelzinho. Essa é uma situação complicada, porque o advogado misturou a atuação profissional com uma defesa intransigente da parte. E, digamos assim, dentro da boa-fé processual. Esse processo estava pautado, adentraram as partes, os advogados, né, e houve a oitiva das partes. E quando da oitiva lá, da segunda, terceira parte, lá o advogado que estava presente na oitiva das anteriores, né, era um advogado uma terceirizada, ele anotou no papel em cima da mesa, e esse papel... Travou, para mim travou a imagem do Jean. Deu uma travada, Foi, voltou. Tá. Voltou, Jean. Bem, e como ele estava sentado ao lado, na época, da própria testemunha, ele só erguia o papel. Ele erguia o papel para a testemunha ver, né? Bem sutilmente. Uhum. E eu verifiquei que ele estava fazendo movimento e a testemunha desviava o olhar, né? E eu disse, doutor, o que é que o senhor tem na mão aí? Eu quero ver. E ele, de imediato, aqui não tem nada, isso aqui não tem nada. E começou a rasgar, né? Rasgou em pedacinhos. E eu, pacientemente, deixei ele terminar de rasgar. Ele se posicionou e foi pro lado do lixo. Colocou uma parte no lixo, uma parte caiu no chão, em cima da mesa, umas partes. Aí eu disse, doutor, pedi para o senhor me entregar aqui isso aí que eu queria ver. O senhor pega e rasga, está me obrigando vou juntar os pedaços, fica bem tranquilo. Vou reconstituir aqui. Não, é tipo assim, se é para mostrar quem manda, eu mostro. Sim, né? Então, assim, verdade. digamos, eu sou um cara compreensivo, mas também não faça isso. Claro. Fui lá, juntei pedacinho por pedacinho e montei na mesa do juiz. Pedi para o secretário de audiência, na época, acho que era o Rafael, busca uma folha de papel ofício, o processo era físico, e comecei a montar. Montei todo, tipo um quebra-cabeça. Não suspendi, todo mundo aí dentro, a audiência estava continuando, todo mundo ali olhando, tenso, um olhando para o outro, sabe o que vai fazer, não vai fazer, sabe, a tensão subiu, a panela de pressão, digamos, estava lá em cima. Subiu a chama ao máximo. E montei, mostrei para o pessoal, olha aqui o que nós diz que não viu. Registrei, juntei no processo, vamos continuar a audiência. Continuei a audiência e o advogado ficou com uma cara lá embaixo. Cara de tacho, né? Jean, o Instagram está me avisando aqui 1 minuto e 30, então vamos derrubar e a gente volta, tá? Pessoal, fiquem aí, que o Jean tem o final da história. Já voltamos. Certo. Até mais.